Olá, internautas que acompanham o canal da Metsu no YouTube, eu sou meteorologista Estel Cias. Primeiro aquele convite, te inscreve aqui no canal, aciona as notificações e deixa teu relato, teu comentário pra gente. Aqui na capa de metsu.com, pior chuva em décadas inunda arredores de Sydney, também você encontra a previsão de tempo, clima para sua região também. Aqui aquele espaço, é só digitar o nome da sua cidade, são 10 dias de informação completa. Acompanhe nosso monitoramento de raios e imagens de radar. E se precisar de um laudo, é só preencher o formulário Laudos e a Metsu entra em contato com você. Seja assinante dos nossos produtos e tenha acesso aos mapas e gráficos dos principais modelos atmosféricos do mundo todo. Vamos falar desta semana que tem muito forte a influência dessa corrente de vento nos baixos níveis da atmosfera. É o que a gente chama de corrente de jato de baixos níveis, atua mais ou menos 1.500 metros de altura da superfície. Essa corrente traz ar muito quente e vai propiciar aí uma espécie de bloqueio atmosférico, impedindo que a chuva avance em toda essa região, retendo a instabilidade entre o Uruguai e o Rio Grande do Sul ao longo desta semana, de modo que nós devemos ter vários dias de instabilidade em áreas próximas à fronteira com o Uruguai, inclusive gerando grandes acumulados de precipitação nessa região, enquanto que áreas da metade norte do território gaúcho, em geral, tem sol e nuvens, e abafamento devido a esse ar mais quente que vai chegar continuamente ao longo desta semana ao Rio Grande do Sul. Tem variabilidade na temperatura, especialmente mais para o sul, mas na metade norte, em geral, uma semana abafada. E aqui o transporte desse ar quente continuamente deixa a temperatura bem acima da média para essa época do ano, ou seja, de uma forma geral, no sul do Brasil e no Rio Grande do Sul, o frio dá uma trégua, algumas exceções apenas em áreas mais próximas à fronteira com o Uruguai. Chuva, nesta segunda-feira, a perspectiva é de que nós tenhamos um quadro de instabilidade muito restrito ao centro e sul do estado, então aquele ar quente, aquela corrente de vento desloca a instabilidade junto à fronteira com o Uruguai, não deixa ela avançar, e com isso teremos uma segunda-feira de muitas nuvens, chuva a qualquer hora e pode até chover forte aqui em municípios da Campanha e da Zona Sul, acumulados na metade sul e oeste na faixa de 30 a 40 milímetros. Perspectiva de tempo firme, com sol na metade norte e temperatura em alta, podendo chegar aos 28, 29 graus nas Missões, aos 24, 26 graus em trechos do Vale dos Sinos. Santa Catarina e Paraná sem chuva nesta segunda-feira, um pouco mais de nuvens aqui no Vale do Itajaí, também na faixa do litoral sul de Santa Catarina. Terça-feira, vejam, a instabilidade recua ainda mais, o tempo abre aqui na faixa de Santiago, Santa Maria, região do Vale do Rio Pardo e toda a metade norte. Litoral norte também com previsão de sol e nuvens, e o sul do estado e Campanha e parte da fronteira oeste com mais um dia de muitas nuvens, de pancadas de chuva, em geral chuva até com baixos acumulados e, claro, pouca variação térmica nessa faixa mais do sul e oeste. E aqui de novo, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná com previsão de sol e temperatura em elevação, tempo abafado, marcas acima aí dos 25, 27 graus em grande parte da região, chegando a 30 graus, é claro, no estado do Paraná. Quarta-feira o cenário não é diferente, previsão de as nuvens estarem até o céu mais nublado aqui na Grande Porto Alegre, na região do Vale do Rio Pardo, mas a instabilidade muito restrita aos municípios de fronteira com o Uruguai, parte da Costa Doce, tem possibilidade de algum evento de chuva nesta quarta-feira. Perspectiva de quinta e sexta, olha, a chuva mais restrita e esparsa nos municípios do sul e oeste, e cai a temperatura até em municípios aqui mais próximos à fronteira com o Uruguai, especialmente no começo da sexta-feira, tem um ar polar que pode trazer marcas abaixo de 10 graus, mas veja, a metade norte continua sob a influência do ar quente e um predomínio de sol na metade norte do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Então, Santa Catarina e Paraná uma semana inteira sem chuva, com temperatura mínima e máxima em alta, previsão de dias abafados, enquanto que o Rio Grande do Sul tem uma condição, tem uma divisão, metade sul com instabilidade, temperatura variando pouco, na sexta-feira pode ter um declínio no começo da manhã, mas a metade norte, sob influência do ar quente, terá uma sequência de dias mais abafados e com predomínio de sol. Falando de região metropolitana de Porto Alegre, a previsão para esta segunda-feira é de mínima de 14, máxima de 23 graus. Na terça, a perspectiva de temperatura variando entre 17 e 21 graus, quarta-feira 14 a 26, quinta 16 a 26 graus, e na sexta aquela nebulosidade chega à região metropolitana e tem um pouco de vento sul junto e faz com que a temperatura varie menos aqui
na Grande Porto Alegre. Então, aquele ar mais frio consegue chegar em parte da região metropolitana, mas o norte do estado não tem influência e mesmo na sexta-feira o sol aparece entre nuvens e mantém a temperatura em alta. Então, inverte. Maio e junho tiveram muita chuva no norte do estado, escassez de chuva na metade sul e oeste. E nesta primeira semana do mês de julho, a situação é contrária, a instabilidade mais restrita, concentrada no sul e no oeste, e o tempo mais aberto e seco nas áreas do norte do Rio Grande do Sul. Continue acompanhando nossas redes sociais, metsul.com, e eu volto aqui com mais informação também. Boa semana!